Oi, Gelman, nós vamos começar aqui mais uma aula de programação usando Python. A gente vai continuar aquele assunto sobre funções. E olha para você ver, nós já vimos funções que recebem um argumento, funções que recebem mais de um argumento, tipo 2, 3, 4, 5 argumentos, né? Entre parênteses. Funções que não recebem argumento nenhum. Nós já vimos funções que imprimem alguma coisa na tela e funções que retornam alguma coisa, né? Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto legal. Nós vamos falar sobre funções que recebem argumentos, mas nós não sabemos quantos argumentos ela vai receber. É um número indefinido de argumentos. Então existe uma maneira de você se preparar para receber um número indefinido de argumentos, e eu vou mostrar isso aqui agora para você, tá? Eu vou escrever aqui em cima functions that take an indefinite number of arguments. Então vou mostrar uma situação específica para você entender qual pode ser a utilidade disso aqui, tá bem? Vamos criar uma função. A gente começa com o comando def, né? E vamos criar uma função que ela vai somar números, tá? Então eu vou colocar assim, vou chamar ela de add. Esse é o nome que eu estou dando para a função add. Abrir parênteses e vou dizer que essa função aqui ela vai somar dois números. Então eu vou colocar que ela vai receber, eu tenho que colocar duas variáveis aqui dentro, né? Vou chamar a primeira de num1 ou number1, colocar assim number1 e number2, tá? Os dois pontos de praxe. E agora eu vou dizer o seguinte, nós vamos imprimir number1 mais number2. Nós já vimos isso antes, eu estou só demonstrando aqui para você ver qual vai ser a extensão desse processo. Não vai acontecer nada porque eu não chamei a função, né? Então como é que se chama a função? Pelo nome. Então vamos chamar add. Vamos colocar aqui 4,5. Você sempre separa um argumento do outro com uma vírgula, tá bem? Então tá lá, a função recebe aqui o argumento 4, o argumento 5, vamos ver o que ela faz com esses números, né? Ela somou os números, deu um total de 9, tá correto, né? Vamos colocar então 10,5. Ela deve dar um total de 15, está tudo certinho. Beleza. A função está funcionando normal. A gente pode também fazer o seguinte, colocar uma função para receber três números, somar três números, né? Então, eu acrescento mais uma variável chamada number3 aqui e vou somar essa nova variável junto com as outras aqui, number3. Então, esse comando print vai imprimir a soma de number1 mais number2 mais number3. E aqui nós temos que colocar mais um número, vamos colocar 7. Então aqui daria o que? 22? Vamos ver se funciona direito. Está funcionando direito, 22. Beleza. Então tá, mas o que acontece se a gente quiser somar números, mas a gente não sabe quantos números a pessoa vai colocar na função, vai passar para a função, né? Então existe uma maneira de fazer isso, é isso que nós vamos aprender agora, tá bem? Então eu vou apagar isso aqui e vou apagar essas variáveis aqui e vou apagar isso aqui também. Você vai ver que a abordagem, o pensamento sobre a resolução do problema vai ser um pouco diferente. E tudo isso, né, todas essas abordagens para resolver um problema, o nome que se dá para isso é algoritmo. Então, algoritmo, cada um é diferente um do outro, porque vai depender do problema que ele está tentando resolver. E cada algoritmo vai ter passos diferentes para a resolução do problema, né, comparado com outros algoritmos, né? Então, preste atenção nisso aqui. Quando nós não sabemos, quando a gente sabe que uma função vai receber argumentos, nesse caso, números, mas nós não sabemos o número de números que ela vai receber, então a gente faz o seguinte, de praxe a gente usa o seguinte, a gente coloca asterisco
No meu computador está aqui na parte superior aqui do teclado, onde estão os números. O meu está junto com o número 8. Então eu aperto Shift e aperto a tecla que tem o número 8 e asterisco. Tá lá. Asterisco e vou colocar a abreviatura args. Isso aqui, args é uma abreviatura de argumentos. Você faz assim de praxe em Python. Imagine se colocar, por exemplo, numbers, deve funcionar da mesma forma, tá? Mas como existe uma tradição, eu vou seguir a tradição de dar um nome para esse número de argumentos indefinido como args, ou seja, asterisco args, né? Não pode esquecer do asterisco. 2 pontos, próxima linha. Agora, como a gente não sabe quantos elementos vão existir, né? Quantos números vão estar sendo passados para essa função, então a gente tem que ter uma maneira de manter, de ir contabilizando o total disso aí. Porque o que vai acontecer é o seguinte: a pessoa vai colocar um número, vários números ali, e eu tenho que pegar e somar todos esses números, e esses números, o total tem que ir em algum lugar. Só que como eu não sei quantos números serão, eu vou ter que fazer um loop nesse número indefinido de argumentos aqui. Você já aprendeu a fazer loop. Nós vamos fazer um loop para checar qual o valor de cada número que vai estar nesse grupo e vamos somando ele e colocando o total numa variável. Então é isso que a gente vai definir aqui agora, essa variável. Vou colocar o nome dela de total, tá? É o nome que eu estou dando. Eu poderia ter colocado o nome de resultado, mas eu vou chamar ela de total. É o nome da variável que eu estou criando. Está aqui o sinalzinho de igual. E aqui eu tenho que dar um valor inicial de 0, que nós não sabemos ainda, né? Uma vez que a gente começar a fazer o loop, aí sim o valor de cada número que vai fazer parte desse grupo de argumentos vai ser somado e colocando nessa variável, né? Tá lá. Então nós inicializamos aqui, nós definimos uma variável chamada total. Agora nós vamos fazer o loop, como você já aprendeu. Então vai ser o seguinte: é um for loop, for number. E number aqui eu podia chamar isso de num, eu podia chamar isso de I, eu vou chamar de number para ficar legível, para você entender o que nós estamos fazendo. Então, para cada number in args, 2 pontos. Primeira coisa interessante é o seguinte: até aqui você já viu como se forma um for loop, né? Você começa com a palavra for, depois vai ser uma referência a cada elemento que vai compor aquela estrutura que contém vários dados e o nome da estrutura que contém vários dados. Nesse caso aqui vai ser args. Mas observe que quando a gente está fazendo o loop aqui, não precisa mais colocar o asterisco. Se colocar o asterisco inclusive aqui, eu acredito que não vai funcionar, tá? Então lembrando que quando você recebe aqui a gente está definindo, né? Definida a função. Quando a gente está definindo, a gente coloca então um asterisco lá em cima, entre parênteses, para definir, para mostrar que o número de argumentos é indefinido. Mas quando você vai colocar uma referência a esse grupo de números, você já não usa mais o asterisco, tá bem? Uma regrinha para você lembrar. Então, vamos colocar aqui, ok. Então, para cada number in args, eu quero fazer o seguinte: eu quero pegar total, vai ser o seguinte: total vai ser igual a total mais aquele número. Olha só. Então, para cada número, num grupo indefinido de números, eu vou pegar aquele número e somar a essa variável total. Então, ela começa com o valor de 0. Então, olha só. Olha para isso aqui. Ela começa com 0. Então, está aqui. Total é 0 mais o número. Digamos que o número seja 1. Então, e a gente atribui esse total para a mesma variável. Então, total agora passa a ter 1. Né? Aí vai para o segundo número. Digamos que o segundo número seja 5. Então, nós temos aqui total é o valor total de 1. Né? Imagine ele aqui. Total de 1 mais 5. Então, o total disso vai para a variável total com o valor 6 agora. E daí por diante. Deixa eu terminar aqui para você ver como fica no total, tá bem? Então agora,
Tá pronto o algoritmo. Agora o que a gente quer fazer com isso? Essa função ela vai imprimir o resultado, ela vai retornar o resultado. A gente pode fazer das duas formas. A princípio eu vou imprimir isso. Então eu vou imprimir os valores que estiver, o valor que estiver nessa variável total no final. Observe que onde eu coloquei esse print statement. Se eu colocar ele aqui, indentado dessa forma, então para cada número, não só ele vai fazer a soma, mas ele vai imprimir o total. Aí vai ficar esquisito. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que no final, depois que esse loop passou número por número, desse número indefinido de argumentos, aí sim a gente quer imprimir o total. Então ele não pode ficar aqui, ele tem que ficar fora do loop. Então aqui nessa linha, esse print statement, ele continua dentro da função, mas ele está fora do loop. Então a única coisa que vai ser aplicada a cada número dessa estrutura de dados aqui, chamado args, vai ser esta linha aqui, total igual total mais number. Esta linha aqui, ela só vai ser rodada uma vez, tá bem? Se eu chegar para cá, agora esse print statement não vai rodar, porque ele vai estar fora da definição desta função. Isso é importante prestar atenção. As indentações é algo fundamental nessa linguagem de Python. Então eu vou empurrar ele para frente. Tá bom, então ele está dentro da função agora, mas está fora do loop, tá bem? E aqui, agora eu vou chamar essa função add e vou somar a princípio dois números. Vou colocar 1 mais 4. O total tem que ser 5. Vamos rodar e ver o que acontece. O total está correto, deu 5. Vamos colocar agora mais um número. Vamos colocar 6. Então 6 com 4, 10, com 1, 11, né? Vamos ver se o resultado está correto. Somou, está certo, deu 11. Então, vamos colocar mais um. 11 com 8, 19, né? Então tem uns 4 números aqui agora. Vamos ver se o total é 19 mesmo. 19. Então a função está pronta e está funcionando normalmente. Tá? Esta construção aqui, você vai ter um pouco de dificuldade no começo de entender, porque é coisa nova, né? Você nunca viu isso antes. Então tem duas coisas novas aqui. Tem essa questão de ter um número de argumentos indefinido, representado por esta variável aqui com asterisco antes. Observe que se eu tirar esse asterisco aqui, não vai funcionar. O asterisco faz parte do nome dessa variável args. O nome dela, args, é o nome que se dá por tradição, mas não é uma regra. Eu imagino que se mudar o nome para numbers, deixa eu ver aqui. Eu imagino que numbers vai funcionar também, espera aí. Vamos testar isso agora. Funciona do mesmo jeito. Então o nome asterisco args é só uma convenção, uma tradição. Mas você pode dar o nome que você quiser, desde que ele comece com asterisco, tá bem? Então vou voltar aqui usando args, porque é isso que você vai ver na maioria dos exemplos de código, usando falando sobre o mesmo assunto, né, um número indefinido de argumentos. É isso que você vai ver. Ele vai usar essa expressão args, abreviatura de argumentos, para representar isso aí, tá bem? Então isso é uma coisa diferente que você está vendo aqui. A outra é essa ideia de você pensar no problema e você identificar os passos que você tem que fazer. Esse passo de você criar uma variável que vai receber o total eventualmente é um negócio diferente para você. Você vai ter que se acostumar com essa ideia. Porque olha só, ela começa com 0, né? Então quando você pega 0 e coloca em total, nós estamos definindo e inicializando essa variável. Só que à medida que a função continua a trabalhar, ela vai mudar esse valor. De 0 vai passar para 1, que vai passar para 5, que vai passar para 11 e que vai passar para 19. Tá bem? Então você está vendo aqui não só o conceito de você identificar uma variável, criar uma variável antes, sabendo que o valor que ela está sendo inicializada vai mudar com a operação do código que segue ela. Né? Agora, a partir dessa linha aqui do for, você já conhece isso, é um for loop que você já viu antes. Tá? O que você não tinha visto antes
esse pensamento aqui. Poxa, como é que a gente faz para ir acrescentando na mesma variável esses valores? É dessa forma. Você vai mudar o valor total que essa variável contém, simplesmente inicializando ela novamente. Você vai colocar o nome dela de novo, total, vai usar o sinalzinho de igual mais uma vez, ou seja, você está dizendo que você vai fazer uma atribuição de valores para essa variável, e você vai pegar o total que ela já tinha, mais o número que está sendo avaliado nesse grupo, nessa estrutura de argumentos aqui indefinido. Então, ele vai fazer isso para cada número que tiver lá. Então eu posso colocar mais um número aqui que não vai fazer diferença, vai somar do mesmo jeito. 29, tá bem? Então olha só, e eu não sei se eu estou explicando isso claramente, mas você vai ter que ver esse vídeo várias vezes e vai ter que ir ajustando o seu cérebro a esta realidade, a esta explicação, tá? Porque isso é algo super comum, mas é super legal, porque agora a gente pode receber um número ilimitado de argumentos, né? Então esta função aqui, ela pode fazer parte de uma calculadora, se responsabilizando pela parte de somar uma quantidade de números indefinido, né? Super legal isso. Eu vou parar por aqui então, e qualquer dúvida você é só me mandar uma pergunta, tá bem? Então, até o próximo vídeo.